Amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Hoje vamos falar de um assunto bem delicado aqui, mas eu gostaria que você deixasse seu like, o seu comentário, né? Porque quanto mais likes a gente tem, mais visualizações. Então deixe seu like se você curtiu o vídeo e vamos que vamos. Um assunto delicado porque tem a ver com a concussão sofrida pelo Tua Tagovailoa aí na última quinta-feira no Thursday Night Football. Isso depois dele ter se machucado também no domingo contra o Buffalo Bills e dava a impressão, eu tava no estádio, ele tava cambaleando depois de ser empurrado e ter batido a sua cabeça, né? E eu achava que claramente era uma lesão aí na cabeça, talvez até uma concussão, e eu não tava esperando a volta dele para o segundo tempo, né? Mas ele voltou para o segundo tempo. E aí foi determinado que ele tinha sofrido uma lesão nas costas, né? E não uma lesão na cabeça. Ele passou por todos os protocolos no intervalo do jogo e acabou voltando. Bom, nessa quinta-feira a gente teve imagens absolutamente assustadoras. Tua foi sacado e teve um trauma fortíssimo, né? A cabeça dele bateu no chão de uma forma extremamente violenta. E ele ficou desacordado, ficou com os braços, os dedos esticados, né? Que quando você leva uma pancada muito forte, às vezes o corpo tem essa reação, que é um sinal claríssimo aí de uma concussão, né? E para mim, assim, todo mundo sabe que eu tenho uma afinidade pelo Miami Dolphins, é o meu time, eu gosto muito desse time, bastante. Quando eles perdem, me incomoda profundamente, quando eles ganham, eu fico muito feliz. Tá? Agora, quando eu trabalho, quando eu tô comentando o jogo, a dinâmica é completamente diferente, né? Você está sendo profissional, você se retira ao máximo que você pode, mas é óbvio que ainda incomoda, né? Então, quando eu vi o quarterback, e podia ter sido qualquer jogador de qualquer time naquela posição, realmente mexeu, né? E foi muito difícil comentar o Thursday Night Football depois da lesão que o Tua sofreu. Não há dúvida disso, né? E como eu disse, né? Foram imagens realmente fortíssimas. Então eu queria falar, porque tem muita gente criticando os Dolphins, falando que ele nunca poderia ter jogado na quinta-feira, que é óbvio que ele sofreu uma lesão na cabeça no domingo da semana 3 contra o Buffalo Bills, que os Dolphins não seguiram os protocolos e que gente deveria ser mandada embora, que os Dolphins deveriam ser punidos, e eu acho que é importante que a gente fale sobre isso e a gente fale também sobre o protocolo de concussão que a NFL tem. Bom, todo time tem um especialista em neurotrauma que não é afiliado com o time, ele é completamente independente. Esse especialista, ele fica no sideline. Então, no jogo do Buffalo Bills, tinha um no lado dos Dolphins, outro no lado da equipe de Buffalo, e além desses dois, tem outro especialista que fica lá na altura lá da cabine de transmissão, que vê o jogo, né, por cima. Ele tem uma visão, obviamente, bastante privilegiada, e se ele enxergar qualquer movimentação estranha de algum jogador que pode ter sido causada aí por uma lesão na cabeça, ele imediatamente alerta a arbitragem que retira esse jogador. Isso aconteceu no jogo da semana 3 contra o Buffalo Bills, na reta final do segundo período. Quando isso acontece, o jogador é imediatamente levado ao vestiário para passar por testes, né, para ver se ele de fato sofreu uma concussão. Então, às vezes o jogador não se sente tão bem, ninguém nota nada, ele vai lá pro sideline, ele passa por testes rápidos e às vezes ele volta diretamente pro jogo. Quando é determinado que tem alguma movimentação estranha aí do jogador, ele vai diretamente para o locker room e precisa passar por testes mais rigorosos. Mas como que são de fato esses testes, né? Você tem 10 minutos apenas para avaliar o jogador. Então você testa o equilíbrio, você testa a visão, você testa a fala, você testa a memória dele. Antes da temporada começar, todos os jogadores eles passam por testes e aí o médico do time e esse especialista independente examinam os jogadores, eles têm a informação do jogador quando ele estava saudável, todos os testes que ele passou, e aí eles comparam com esses novos testes. Se tiver muita diferença, aí eles falam assim, você não pode voltar para o campo. O Tua passou por esses testes
e ele voltou ao campo. Uma coisa que é importante falar: a decisão final do jogador voltar ao campo ou não cabe ao médico independente, e sim ao médico da equipe, tá? Então, o médico do time que tem a palavra final. Se o médico independente tem algum problema, ele vai conversar, ele vai ter uma voz, mas a decisão final cabe ao médico da equipe, que passa a se que é difícil. É um diagnóstico extremamente complicado, porque às vezes quando você sofre uma concussão, você só sente os efeitos da concussão dias depois, né? Então é uma lesão que é algo extremamente nebuloso aqui, né? Então, se assim, você culpa o médico, putz, mas ele realizou os testes aí no intervalo, o Tua passou, né? Foi aprovado também pelo médico independente e ele voltou a campo. E o jogador sempre vai querer voltar, não tem jeito. Não tem. Eu lembro uma vez, eu jogava basquete, no high school, eu com velocidade, eu tava 100 por hora tentando salvar uma bola, né, depois de ter cometido um erro, né, meu técnico tava gritando comigo, então eu fui ao máximo para tentar recuperar a bola que eu tinha acabado de perder e fui diretamente na parede, assim, bom. Eu fui pro banco, mas foi uma colisão horrível que ele achou que eu tinha morrido. Fui pro banco e eu queria voltar, e se alguém falasse pra eu não voltar, eu ia ficar muito bravo. Eu queria voltar. E voltei. Aquilo era a coisa mais importante, eu não quero saber, eu tô bem e eu volto. Todo jogador basicamente é assim. Então, às vezes você tem que salvar o jogador dele mesmo. O jogador sempre vai querer voltar, a não ser que seja uma coisa realmente grave. Que ele tá sentindo assim que não dá pra voltar. Aí eu acho que sim. Mas aparentemente o Tua não apresentou nenhum sintoma contra o Buffalo Bills aí no intervalo, e como eu disse, já é difícil fazer o diagnóstico aí de uma concussão, porque nem sempre é óbvio, e como eu disse, às vezes os sintomas acontecem dias depois. Agora, quando você passa por esse exame, essa avaliação no vestiário, tem que ter um acompanhamento dia após dia aqui, tá? Então ele foi novamente, passou por testes na segunda, na terça, na quarta e foi liberado para jogar na quinta-feira. Tá? Então eu acho que seria uma tremenda de uma sacanagem, e a Associação dos Jogadores tem uma investigação ativa aí na situação, né? Porque a Associação dos Jogadores obviamente protege os atletas, estão investigando, mas tudo indica que os Dolphins seguiram os protocolos aqui para liberar ou não Tua pro jogo de quinta-feira à noite. Então eu sei que é muito fácil bater nos Dolphins, eles já tiveram muitos e muitos problemas extra-campo, escândalos, a gente sabe disso. Eu não tô defendendo. Mas tem um protocolo que aparentemente foi seguido, tem médico independente que participa de tudo, e o Tua foi liberado, né, para jogar na quinta-feira. Tá? Agora, se houve qualquer coisa aí, que ele não tava, que ele não passou em algum teste, que enrolaram com alguma coisa, aí, obviamente, esse médico tem que ser mandado embora e o Miami Dolphins também precisa ser punido, tá? Mas, de novo, é uma lesão complicada de diagnosticar, às vezes os sintomas vêm depois. E o jogo foi na quinta-feira, o jeito que ele estava se mexendo, se cambaleando lá depois da lesão, eu sinceramente achava que era uma lesão na cabeça. Eu acho muito difícil aquilo ser uma lesão nas costas. Mas eu também já tive alguma lesão nas costas, que você faz assim, e dá a impressão que você vai cair, né? Que vem assim, parece que é um tiro do nada, às vezes. Não sei se foi o caso lá com Tua, eu não sei, a gente não sabe. Tem que ter uma investigação, é óbvio que tem que ter. Mas eu acho que a gente não pode simplesmente chegar aqui e crucificar o Miami Dolphins antes de ter todas as informações. É óbvio que quando o jogador sofre uma lesão no jogo, aí 4 dias depois ele entra em campo novamente e sofre uma lesão que é tão chocante, a gente vai questionar, eu acho que todo o protocolo de concussão.
Mas o fato é que a NFL tem um protocolo, que o cara é testado por 10 minutos aí no intervalo, né? Não é uma coisa... eu diria que... não vou falar rigorosa, mas uma coisa tão... Eu não sou médico, né? Mas me parece que poderia ter um teste mais profundo, né? Com algum tipo de exame de imagem, né? Alguma coisa assim, não sei. Mas, muitas vezes, talvez não aparece logo de cara, né? Então, é uma situação realmente complicada. Agora eu queria falar um pouquinho. Depois que tem uma concussão, ainda falando sobre protocolo, que eu acho que é importante. Quando uma concussão de fato é diagnosticada, que foi o caso agora do Tua, que ele tem uma concussão, aí demora mais, o buraco é mais embaixo, demora mais para o jogador voltar ao campo. E tem 5 fases que ele precisa passar. Fase número 1, período de descanso. Né? Então o jogador precisa descansar por um período. Esse período vai ser determinado pelo histórico do jogador, pelos médicos, pode ser 24 horas, pode ser 48 horas, pode ser um pouquinho mais. Depois ele passa para a fase 2, né? Que são leves exercícios aeróbicos. Tá? Leves. Se ele não sentir nada, ele vai para a terceira fase, tá? Que são exercícios mais intensos e musculação. Se depois disso ele não sentir nada, ele vai treinar com a equipe por aproximadamente 30 minutos sem contato. Não sentiu nada, aí ok, ele pode ir para um treino de contato e aí finalmente ele precisa ser liberado não só pelo médico do time dessa vez, mas também por um neurologista independente, tá? Então, isso é muito importante. E aí ele é liberado e pode voltar. Eu lembro 2 anos atrás, que foi 2 anos atrás, 2019, o Mason Rudolph teve uma lesão grotesca também, né? Que ele ficou completamente desacordado também, com o braço esticado, assim, foi uma coisa horrível num jogo contra o Baltimore Ravens. Levou uma paulada e aí ele ficou aproximadamente 3 semanas fora. O Donald Parham, no ano passado, se eu não me engano, foi em dezembro, a lesão dele, que foi horrível também, né? Jogador dos Chargers, tight end, levou uma pancada e só foi liberado 2 meses depois, né? Para voltar às atividades normais. Então a gente não sabe qual que vai ser a resposta aí do Tua. Mas ele pode ficar 2 semanas fora, pode perder 2 jogos, pode perder 8 jogos, isso daí não é o importante. O importante é a saúde do jogador e se o Miami seguiu os protocolos corretamente, lembrando que não é só o Miami, tem médico independente também envolvido aí. Tudo indica que o protocolo foi seguido, ok? Mas precisa haver uma investigação e precisa talvez mudar o protocolo de concussão, ficar cada vez mais rigoroso. Mas é difícil, novamente, só para finalizar, porque a gente está lidando com uma lesão que às vezes demora para aparecer. Às vezes o cara sofreu a concussão e passa no protocolo, né? Passa no protocolo. Às vezes ele não tá 100%, mas consegue passar também no protocolo. E sempre o jogador, como eu disse, vai querer voltar. Então vamos ficar de olho aqui nos próximos capítulos aqui nesse episódio aqui do Tua Tagovailoa e vamos ver o que a NFL faz e vamos ver o que os Dolphins fazem. Eu vi a entrevista com o Mike McDaniel e eu já tinha visto antes. Eu acho que ele jamais colocaria um jogador dele em risco, né? A não ser que ele seja um belo de um mentiroso, tá? Então, é fácil crucificar o Miami Dolphins, mas eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo aqui e apurar realmente todos os fatos. Uma situação difícil para a equipe de Miami. Vamos ver o que acontece. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Deixa o seu like, deixa o comentário e falamos em breve.